Ei, Kátia. Olá, bom Olá! dia. Bom dia. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá dando microfonia Tudo aqui. bem. Microfone, não sei. Tem mais de um aparelho ligado aí? Não, acho que eu tô ouvindo a minha voz no seu. Pra mim tá normal aqui. Só tô me ouvindo normal. Tô me ouvindo normal. Não... Esperar o pessoal chegar. Algumas pessoas falaram que. Deixa eu ver. Tá escura a minha imagem. O Instagram não avisou, pelo menos pra mim, que tinha iniciado a live. Eu que fui vasculhar lá pra poder testar. Talvez tenha sido isso. O Instagram tá fogo, né? É, Não tá colaborando mesmo. Mas vamos iniciar, Ione. Depois as pessoas veem a gravação, enfim. uhum. E aos poucos vão entrando. Estamos informando que você iniciou um vídeo ao vivo. Então vamos aí, né? A gente trouxe um tema que as pessoas até se interessaram. E, e nesse momento que a gente está vivendo, né? Tá cortando um pouco. Primeiro, primeiro vamos Deixa eu ver aqui. Kátia? Kátia? Oi. Ah. Então, vai lá, se apresenta primeiro, pessoal. Bom, eu sou Kátia, né? Então, assim, já conheci Ione, já faz um bom tempo. A gente morava. Atualmente eu tô morando em Portugal. Mas quando eu morava no Brasil, então assim, a gente se conheceu através de um curso maravilhoso que foi sobre PNL, né, Programação Neurolinguística. E desde então sempre houve uma grande conexão entre nós, assim, realmente se criou uma amizade, né? O que a gente pode dizer que realmente pode se ter amigos, e a tecnologia ajuda bastante, porque sempre a gente estava se falando. E a gente se encontrou algumas vezes em cursos também, em São Paulo, enfim. E agora, né, fui convidada por ela para a gente fazer esse projeto que eu topei na hora, né, de fazer algumas lives, trazendo alguns temas para vocês que nos acompanham. E estou muito feliz em relação a isso, né? Acho que vai ser um grande aprendizado para todo mundo. Uhum. Então, nesse momento, acho que quem me acompanha já sabe, né? Eu trabalho com, com, com esse tema de estar ajudando o outro, né? Então, eu comecei naquela angústia de como fazer virar, como mudar, né? Aquela que eu já estava vivendo uma quarentena também, né, Kátia? Que eu estava de repouso por causa
de uma gestação que eu tinha acabado de ter, né? Eu tô com uma criança de 4 meses em casa. E aí eu estava pensando como recomeçar a carreira, como fazer. E aí me veio essa ideia de começar, primeiro ajudando aquelas pessoas que não têm condições, que está passando dificuldade e que precisa, né? Ontem uma colega me convidou e me perguntou um tema, né? E aí, Ione, qual seria um tema para a gente estar trabalhando? E o tema que me veio na cabeça foi o medo. O medo de conversar com o outro. Que foi até uma das coisas que a gente discutiu, né, Kátia? Porque, de certa forma, quando a gente fica muito preso, né, a gente acaba não tendo coragem de perguntar, né? Fica fechado, né? Então, o pessoal começou a entrar. Uhum. Bem-vinda, Rosália. Bem-vinda a todos. A gente ainda não entrou bem no tema, a gente ainda está se apresentando um pouco, falando por que a gente tomou essa decisão de estar fazendo essa live juntas, né? Eu daqui do Brasil, o Kátia lá de Portugal. E a gente reiniciar, né? Reiniciar esse momento que está todo mundo fechado, todo mundo em casa, né? Então, foi uma coisa que a gente escolheu até mesmo para estar ajudando vocês, para estar movimentando esse momento, né? Porque mexe muito com os nossos pensamentos, com as nossas, com a nossa cabeça. Então, é isso aí, né? Vamos lá. Como é que a gente pode estar falando aí, Kátia, para esse pessoal, essa questão da quarentena? Eu acho que essa primeira parte é a questão do pensamento mesmo, que mexe, né? Isso. Né? Então, a gente escolheu como tema da nossa primeira live a questão quarentena, problema ou oportunidade. Porque a gente acredita, né, pelo que a gente, assim, eu vou falar o que a gente discutiu na nossa reunião, a gente acredita que é muito da forma com qual você vê as coisas. Não só o fato da quarentena, mas o que acontece na sua vida. Então, você pode ver isso como um problema ou como uma oportunidade. E a gente queria trazer esse olhar para oportunidade, né? De quantas oportunidades estão sendo criadas. Nós mesmas vimos isso como uma oportunidade de recomeçar algo e que a gente já queria recomeçar. Eu também estava um pouco afastada da carreira. E Ione também, né, por conta da gestação, por conta do... A tua câmera virou, Ione. Agora sim. É porque eu tô tentando mandar uma mensagem que o pessoal tá falando que tá travando. Travou um pouco no início, mas acho que depois vai normalizar. Isso é mesmo questão de internet, né? Depois normaliza. Então, como eu estava falando, a questão de a gente mesmo ver a oportunidade de iniciar esse projeto junto, de criar novas coisas, de voltar, de movimentar a nossa rede social, enfim, esse olhar aí de oportunidade. Exatamente. E aí a gente pensa assim, o que o governo, nesse momento, ele tomou de atitude, ele tomou de providência? Primeiro, tanto aqui quanto em Portugal, eu conversando com a Kátia, ela também me disse a mesma coisa, que lá o confinamento, né, o distanciamento social, né? E quando a gente parte para essa questão do distanciamento social,
a nossa cabeça, ela começa a sentir a mudança, né? Porque você tem seus hábitos de sair, de fazer atividade física, de estar no grupo, o trabalho também que você estava fazendo. Então, você não sabe exatamente o que vai acontecer, o que está acontecendo. Porque, de certa forma, o vírus é invisível, a gente não vê, mas a ameaça é verdadeira, né? E com esse sentido de estar tendo essas mudanças, começa você perguntar, será que eu vou me contaminar? E aí, se você está com sua família, você começa a enxergar os hábitos da outra pessoa e algumas coisas começam a te incomodar. Para quem tem filhos, né? Tem que mudar seus hábitos, porque também tem que passar a ensinar o filho a fazer as tarefas. Então, ocorre uma mudança muito grande, né? E você tá fechado, que foi uma coisa que eu mais a Kátia conversamos para hoje. Aquele momento da transformação. Nós estamos Oi, passando. Carla. Ei, Carla. Nós estamos passando por um momento de transformação, né? E é como se a gente tivesse fechado em um casulo. É o mesmo processo que está acontecendo na metamorfose da borboleta, é o que está acontecendo com a gente agora. Como a gente vivia em aberto e a gente tinha um corpo, uma forma, né, hábitos e costumes, né, completamente diferente do que a gente está tendo agora, né, a gente tem que começar a pensar essa transformação do que está acontecendo com a gente, porque a gente vai se transformar depois que isso começar a abrir, começar a quebrar a quarentena. Então, a gente vai perceber que isso vai estar chamando a atenção, né? E os nossos pensamentos vão mudar, né? Muitos vão sair bem fortalecidos, né? E outros vão ter doenças como toque, né? Que vai estar o tempo inteiro ali se lavando, com medo, fobia social mesmo. Que as pessoas vão ter medo de se aproximar do outro, de estar com o outro, né? É a pergunta que não quer calar, né? Que às vezes a gente se pergunta, né? Quem você vai ser depois da quarentena? Né? Porque não vai ser simplesmente normal. Não vai tudo voltar normal. Com certeza teve grandes transformações. Pessoal, profissional, a gente começou a refletir mais em relação à nossa saúde, à nossa família, no que é importante pra gente, no que é importante profissionalmente. E principalmente na vida pessoal também. Porque a Então, primeira pergunta que vem à mente é qual é a ideia que você tem de você? Porque naquele momento em que a gente estava aberto, todo mundo livre, todo mundo tranquilo, a gente tinha uma imagem da gente. Qual é essa imagem que a gente tem da gente? Acho que é esse primeiro momento que a gente tem que perguntar, né? O porquê que eu estou fazendo essas coisas que eu fazia, né, antes da quarentena, né? Para a gente começar a ter uma ideia do que a gente vai se transformar, quem a gente vai ser após quarentena, né? Então muita gente aproveitou para reciclar, que foi o nosso caso, né? Que a gente vem sempre falando, indicando curso uma a outra, fazendo dentro do que é possível, porque precisava disso. Né? Assim, de certa forma, foi um momento que a gente pôde olhar para nós mesmos, para nossa família, para poder fazer as coisas que a gente acreditava, que botava como desculpa, na verdade, né? Porque quando a gente quer, a gente vai lá e faz.
Então a gente colocava como desculpa, ah, não tenho tempo. Então esse tempo agora todo mundo tem. Mesmo as pessoas que não pararam profissionalmente, mas eu acredito que refletiu a respeito disso e que de certa forma também mudou a rotina dela, porque não tem como você ficar igual, não tem como você manter a mesma rotina. Para mim aqui tudo mudou, né? E vem, Aqui assim, também, para mim também mudou. né? Então, assim, a convivência, eu tenho certeza que a convivência, né, com os filhos, a convivência com outros, assim, o fato de você se afastar dos seus pais, por exemplo, ah, né, deve ter mexido muito com as pessoas. Esse afastamento dos pais aí é importante, né? Porque eu era muito próxima a eles, né? O que a gente pode pensar é o seguinte: é, eu tinha essa dependência, né? De estar junto. Minha mãe vinha aqui, principalmente pelo momento que eu estava vivendo, né? O final da gestação com uma criança pequena. Então, minha mãe sempre vinha aqui, todo dia ela vinha aqui. E quando bateu a existência da quarentena, não vai vir. Eu vou falar que eu pirei. Porque naquele momento, o que eu pensava é que eu não ia sobreviver. Que eu precisava dela, eu sentia falta também de ir na casa da minha sogra, né? Então, isso foi muito ruim. E a gente vê que é uma jornada, né? Porque a gente que trabalha com pessoas, com terapias e tudo, eu me questionava por que a dor é tão grande, né? Por que eu sinto isso muito forte? E aí o meio que encontrei foi fazer uma parceria, né? E a gente reinventar um negócio para a gente dar uma sequência no que vai acontecer daqui para frente, né? Porque eu olho para minha filha e eu vejo que eu preciso fazer isso por ela, né? Eu olho para o meu pequeno de 8 anos e eu vejo que eu tenho que deixar esse legado de não desistir, né? De tentar, de fazer acontecer e sempre que possível ajudar o outro, né? A mesma coisa que você estava comentando. Veio milhões de oportunidades. Tinha 2 cursos que eu tinha muita vontade de fazer. Financeiramente não tinha condições, porque eram cursos extremamente caros, e foram ofertados gratuitamente. Então, você aproveitar o que está sendo ofertado para você, dentro das condições que você tem. Uhum. A questão de você estar aberta a esse olhar, né? De você estar aberta a receber, de perceber as oportunidades. Porque assim, ok, a gente não, a intenção não é entrar na questão política, que muitas de quarentena está certo ou está errado, de empresas fechando ou não, a ideia da live não é essa. Mas sim de colocar esse olhar positivo em relação às coisas, assim, quantas empresas também, ok, teve empresas, né, que não estão tão bem, mas assim, quantas empresas também não foram abertas nesse período, quantas empreendedoras não nasceram, né? Aquelas mães que precisam, que se viram desesperadas para criar seus filhos, para dar comer a seus filhos e conseguiram empreender da forma dela, reinventar o seu negócio. Eu vi uma live onde uma diarista, né? Achei um caso bem interessante, onde uma diarista, ela foi demitida de 2 empregos que ela tinha e começou a dar consultoria online.
E olha que ela tá E, aí super, tá muito bem, obrigada. Pra gente e nesse perceber, eu queria caso trazer aí, isso, sabe? nesse caso ela se reinventou, ela mudou completamente, Reinventou. né? O, 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 o que ela fazia. Aqui, por exemplo, eu achei interessante porque a Feira Livre foi fechada e a gente tinha costume de ir à Feira Livre, né? E essa semana não, que o prefeito já abriu, mas até a semana passada estava fechado. E se reinventaram. Eles fizeram Na cartazinho entrega, pelo né? Nos WhatsApp, deliveries. fazendo entrega em casa. Isso é reinovar o negócio. Uhum. E também, como eu tinha começado a falar, né? O fato de renascer, de você tirar aquela ideia que estava no papel e colocar em prática, né? Com o mínimo que você possa no momento. Mas, assim, é uma oportunidade para muitas coisas renascerem, É ter de coragem de tirar da ousar, né? ideia, ter coragem de ousar, exato. Né? Então, tipo, não tenho desculpa, agora eu tenho que fazer. Né? Quantas pessoas a gente conhece, por exemplo, que quer entrar no mundo digital, mas tem medo de fazer o vídeo. E todo mundo sabe que para você entrar no mundo digital, sim, você tem que fazer. E Você você, é e você praticamente levantou uma questão aí regra. interessante da questão de vídeo, que eu estou percebendo. Na escola do meu filho, por exemplo, eu percebi uma dificuldade muito grande na questão dos vídeos, da produção de vídeos, de estar, por exemplo, de estar fazendo as aulas online, de estar montando os grupos, porque, por exemplo, a gente conversa muito pela plataforma Zoom, né? Então, assim, até eles acordarem para aquilo foram 15 dias, né? E aí começou aos pais questionar que precisava de vídeo e tal. E aí veio alguns vídeos. Mas o medo de dar cara a tapa, o medo de expor o trabalho, né? Tudo isso veio à tona, veio a ser mostrado o que estava acontecendo ali. É extremamente importante essa questão, porque muitas escolas vão ter que se reinventar, muitos professores vão ter que estão, né? E vão ter que repensar sua postura como professor, né? Que é exatamente o momento. Eu estou no casulo de transformação. Eu tenho que adquirir novos hábitos, eu tenho que identificar quais são os meus talentos, o que eu tenho de importante e o que eu posso estar contribuindo para essa nova mudança, que é uma mudança que está puxando a gente para o tecnológico. E que não vai parar por aí, né? Com certeza não vai por aí, não vai parar. É, E, assim, eu quero levantar uma questão que você falou, né? Assim, dos talentos. Então, nem sempre a gente percebe os nossos talentos, né? Uma das coisas que a gente pode perceber para despertar para o nosso talento, o que aquele teu amigo te procura? Para que ajuda ele te pede? Né? Ele te ajuda, ele costuma vir até você, as pessoas costumam ir até você para pedir que tipo de ajuda. Então, assim, isso você já pode despertar que pode ser um talento seu. Né? E outra coisa que eu queria também colocar, a questão de que, assim, às vezes o que é natural, o que é fácil para a gente, o que é normal, o que é comum, o que parece irrisório, insignificante para a gente, para outra pessoa não é. Então a gente sempre tem o que ensinar. Para começar, assim, a edição de vídeo. Nossa, eu tinha uma grande dificuldade de fazer vídeo. Agora eu já considero que eu não tenho mais essa dificuldade. Antes da live, por exemplo, eu já fiz 3. E se não fosse a live, eu ia embora, né, fazendo outros vídeos. Né? Nem imaginava, quando eu pensava em fazer uma live, nossa senhora, ninguém nunca me convenceu. Nem eu fazer sozinha, nem com alguém, não. E hoje, ó, e hoje já é a segunda pessoa que me convida, já tem um outro convite aí, bem interessante também. E assim, e aí as coisas começam a acontecer naturalmente. Então, assim, eu considero que eu
desbloqueei em relação a vídeos, eu já saio com muito mais facilidade, eu tenho certeza que a tendência é melhorar a partir do momento que eu vou praticando, que eu vou fazendo. Mas eu tive uma grande dificuldade com a edição de vídeo e uma coisa assim que parece ser óbvia para qualquer pessoa, para qualquer criança de 10, 12, 15 anos, que era eu queria colocar uma capa no meu vídeo quando eu fosse colocar no YouTube. E eu sabia fazer a capa, só que eu não sabia colocar essa capa no vídeo. Então, aquela questão de você estar aberto também a você pedir ajuda. Então, assim, eu pesquisei, não achei nada concreto, assim, que pudesse realmente me ajudar. E quem me ajudou em relação a isso foi a minha sobrinha, e ela só tem 13 anos. Né? Então, assim, eu parei, eu disse, olha, eu estou com dificuldade na edição, estou com dificuldade de colocar essa bendita capa. Eu sabia fazer a capa, mas eu não sabia como colocá-la no vídeo. Aí eu parei, é aquele momento de você parar, tá, a quem eu posso pedir ajuda? Né? Então ela foi a primeira pessoa que me veio em mente. E olha, super funcionou. Super funcionou. Então, às vezes, assim, a ajuda pode vir de quem menos você espera, ou pode estar ali do seu lado e você não está percebendo isso. Né, Kátia? Exato, exato. Então, assim, você está aberto a solicitar ajuda, você está aberto a perceber quem pode te ajudar, a falar que você precisa dessa ajuda. Porque isso também é importante. As pessoas não têm obrigação de adivinhar que você está precisando de algo, né? Como é que ela ia saber que eu estava querendo fazer isso? Se eu não tivesse ligado e perguntado. Se eu não tivesse falado com ela. A Elisângela está dizendo aqui, essa geração já nasceu exatamente. Já nasceu midiática. Exatamente. Então, assim, até era bom vocês colocarem aí, né, também alguma questão de vocês, o que é que vocês pediram ajuda, o que é que mudou na rotina de vocês. É bom vocês participarem também. Não só deixar a gente aqui, né? Não é só um diálogo entre eu e Ione, a participação de vocês também é importante. Então, quem quiser participar, perguntar, fique à vontade. E essa questão que você levantou aí é onde a gente percebe as oportunidades, né? Porque quando a gente começa a visualizar a necessidade, que é o problema, né? Que é exatamente o tema do que a gente está trabalhando, é onde a gente vai encontrar a oportunidade. Então, para a gente que já conhece esse trabalho, a gente sabe muito bem que todo problema é uma oportunidade. Né? A Elisângela está colocando aqui, estamos enfrentando essa situação de dificuldades com a educação. Né? Em Portugal deve estar passando pela mesma dificuldade também com os alunos em quarentena, né? Olha, e essa dificuldade como é que sim? É geral na questão, colocando aí da educação. Não é só com as crianças, né? E o pessoal da faculdade também está passando por essa mesma dificuldade. Os professores reinventando o modelo de ensino. O que é muito bom, né? Isso mesmo, Elisângela. Tem que reinventar. Porque, assim, as pessoas, elas não são todas iguais. Então, o aprendizado dela também é diferente. Cada um tem a sua forma de estudar e a sua forma de aprender melhor. Eu como mãe, eu enfrentei uma dificuldade com a escola do meu filho aqui, porque uma dos questionamentos da escola era que a gente tirasse foto, mandasse foto, printasse e mandasse nos grupos do WhatsApp. E nem todo celular comporta tanta foto, tanto vídeo, tanta mensagem. Tinha hora que eu chegava no meu celular, tinha 200 mensagens. Então, aquilo ali, eu acho que sobrecarregou. Eu acho que a escola ainda tem que repensar. Tanto que o celular dos professores não estava aguentando. A coordenadora saiu do grupo ontem. Com certeza deve ser esse tipo de sobrecarga de informações, de mensagem, toda hora, de manhã, de tarde, de noite. Foto de menino fazendo atividade. E tem que ter uma
mudança em relação a isso, porque eu acho que é uma obrigação do pai, uma obrigação da escola, né? Que a criança ela tenha a continuidade, que a gente, por exemplo, também que está passando por isso, que dê continuidade a esse estudo, mas também que a gente reveja algumas coisas. Por exemplo, alguns pais não têm condição de ter aquele celular top. Então, as mensagens sobrecarregadas é disfuncional. Então, dentro de uma oportunidade, está causando um problema. Então, isso é que a gente tem que pensar. Em vez de causar problema, em vez de focar no problema, pensar em oportunidades que serão postas, serão vistas, serão analisadas. Eu penso dessa forma, você entendeu? Uhum. Tem que se reinventar, tem que criar. Então, assim, a partir do momento das dificuldades, a gente cria novas oportunidades, né? Uma forma, claro, que de você parar, pronto. E agora, o que é que eu vou fazer? Isso se aplica a estudantes e também aos professores. Sim, Elisângela, sem dúvida. Sem dúvida, porque os professores também não esperavam por isso. Certamente, eu conheço Eu percebi professores essa questão que a Elisângela está levantando aí, por exemplo, tem professores de que não ganham ter tão habilidade pouco. nem com celular. Não, e eu penso assim na condição financeira do professor. O professor ganha tão pouco que ele não paga uma internet de qualidade, de alta velocidade, né? Ele não tem condições de comprar um celular de potência, com uma memória grande, né? Então, tudo isso a gente vê o que a gente era e no que a gente quer se tornar, né? São que entra dentro do outro ponto que eu queria discutir, as limitações, né? Quais são as nossas limitações? Porque nesse momento a gente tem que verificar isso. O que nos impede hoje de criar oportunidade? E mesmo com toda essa barreira, com toda essa dificuldade, o que eu posso estar fazendo de melhor, dando o meu melhor, com o pouco que eu tenho? Sem contar que certos limites a gente mesmo se coloca, né? Que são os piores, assim, né? Que são os piores, né? Os limites que a gente se coloca. Ah, eu não sou capaz de. Né? A questão do vídeo, por exemplo, é uma, né? Mesmo com celular, com pouca qualidade, dá para você gravar um vídeo. Mesmo que o vídeo seja ruim, mas você está levando para uma plataforma, passando o link, não precisa passar o vídeo, passa o link para ser apresentado, né? Uma nova forma de olhar. Isso mesmo. E isso incomoda muito, sabe, Kátia? A gente percebe que essa dificuldade de querer ajudar e colocar essas barreiras, essas limitações, essas pedras no caminho, está causando um longo tempo para você começar a ter starts de ver o que é a oportunidade aí. Outro questionamento, o que realmente é importante para ser trabalho com esse trabalhado, aluno, né? Trabalhado. Deve ser. Com esses alunos. A questão também da disciplina, né, Elisângela? Uma das coisas é a questão da disciplina, da autorresponsabilidade, que a gente precisa fazer com que eles entendam. Que eles têm que ter responsabilidade de fazer as suas tarefas, de enviar, não pode simplesmente se dar férias e deixar tudo para lá. Eu penso que uma das coisas importantes, né, entre elas, seria isso. O fato de que, assim, acredito ser bom também, pelo que a criança, desde cedo, ela vai ter
vai criando isso, né, de responsabilidade e de autorresponsabilidade. Não, eu tenho que fazer a minha tarefa, eu tenho que pesquisar a respeito do assunto tal. Não, tenho que olhar lá o grupo que o professor mandou. Entra na questão também do medo de questionar. Às vezes o pai tem medo de questionar a criança, né? Que é aquela questão, o que eu penso como mãe não é o que o meu filho pensa como filho, né? Então, se eu pergunto para ele, né, o que ele quer fazer, e dentro do que ele quer fazer, eu vejo embuto aquelas necessidades básicas de ir para a escola, de estar trabalhando, igual a Elisângela colocou aí, a questão dos valores, do respeito, é exatamente isso, de se colocar no lugar do outro. Se você se coloca no posicionamento do seu filho, você vai perceber que ele tem outras necessidades, né? E não aquela que você achava que era tão importante. É claro que a gente vai ter, por exemplo, eu tenho um menino de 8 anos, a gente tem que trabalhar a questão dos limites também, porque a gente não pode liberar para que faça tudo. Mas eu vejo que tem uma energia muito grande presa, porque a gente está ficando preso dentro de casa. E aí, o que eu estou fazendo com ele? Eu falei, olha, ele questionou e pediu para que eu voltasse a brincar com ele. Porque a irmãzinha dele também pede muito para mim estar junto dela. E aí a gente começa a fazer live, contando histórias, fazendo perguntas e respostas. Achei muito legal, então. Achei muito legal. É uma forma dele se soltar, dele estar aprendendo uma nova habilidade. E ele adora, ele adora, ele adora. Então, é o que tem para o momento, né? E é aquele negócio, é não se impedir, né? Isso mesmo. O que mais aí, Kátia? Olha, algum questionamento aí, alguma Elisângela, né, que está participando bastante, tem alguma questão que você queira levantar também? Não sei se você ainda está na live. Uma outra questão também que a gente tem que levantar são as perturbações que a gente vive nesse momento de quarentena, né? E também refletir sobre o que a gente está perdendo. E é uma questão que a gente pode estar levando para outra live, Kátia, porque assim, às vezes a gente está achando que está perdendo e na verdade a gente está ganhando. De novo entra o olhar de como você olha as coisas, né? Exatamente. Né? Eu gosto muito de fazer um exercício de me colocar do lado de fora e olhar de fora da situação, né? Então, assim, eu percebi a quarentena só coisa boa. Eu não vi a quarentena como uma coisa ruim, sabe? Eu vi a quarentena como uma oportunidade de estar mais próximo da minha família, da família que eu construí, sabe? Eu percebi uma proximidade da gente, né? Uma união maior, um cuidado maior da gente ali com o outro. Eu percebi também uma proximidade, olha para você ver, uma proximidade com minhas irmãs em São Paulo, coisas que a gente não conversava, demorava meses para se conversar. O que aconteceu? Pelo telefone, WhatsApp, como somos 4, então eu ligava para minha mãe, ligava para minhas 2 irmãs lá em São Paulo ao mesmo tempo e a gente conversava. Então, provocou uma proximidade, até para a gente saber o que você está sentindo, como que você está, como está seu trabalho, sabe? Como é que você está enfrentando? Minha irmã também é do grupo de risco, como eu, né? Que tem lúpus, trabalhar em um hospital, e a gente muito preocupado com ela, né? Então, a gente sempre estando próximo ali para verificar, né?
E você vê, foi a mesma época que a gente teve essa ideia de começar junto, né? Que era uma coisa que é um projeto que eu tinha A já há gente já muito tinha tempo, falado, né? já tinha falado várias vezes, vamos tentar, vamos tentar. E assim, sempre deixando para depois, sempre deixando para amanhã. Então, foi um momento que a gente viu, né? De estar agarrando, né, essa oportunidade. Eu tenho um mestre que ele fala assim, que a oportunidade vem a galope. E é um homem bem cabeludo, né? Que vem a galope. Então, ou você agarra os cabelos ou você perde a oportunidade. Então, é isso aí que a gente tem que verificar. Se passar pelas costas, as costas não tem cabelo nenhum. Os cabelos estavam feios desse homem. Então, tem que agarrar pela frente para não ter problema. E assim, a gente falou muito na questão da família, mas eu queria resgatar também uma oportunidade de você olhar para você mesma, né? Para ver, se questionar profissionalmente, se questionar o que é importante para você, né? O que é importante para nós, trazer essa descoberta do nosso próprio eu, né? O que é que eu estou fazendo na minha vida? Né? O que é que eu estou levando para as pessoas? O que é que eu estou contribuindo para as pessoas? E quem eu estou ocupando também, assim, né, e o que é Kátia? que eu estou Porque contribuindo para mim mesma? E às vezes a gente culpa muito o outro, né? É a escola que não dá condição. No caso da escola que a Elisângela levantou aí, né? A gente culpa muito a escola. De quem é a verdadeira responsabilidade, né? E chamar para a autorresponsabilidade e ver o que você, como pessoa, pode fazer de melhor. Porque às vezes a gente fica fazendo pelo outro. Vamos pensar aí no caso do professor, que foi um questionamento que foi levantado, né? O que você está fazendo para você, que você está dizendo que está fazendo para o outro, né? Isso é ruim. Porque se você está fazendo pelo outro, não tem tanta importância. Agora, se você busca fazer para você, que é importante para você, aí sim. Porque na questão dos vídeos dos professores, se eles fizerem os vídeos para eles adquirir novos talentos, novas habilidades, né? Mesmo com toda a dificuldade de internet, de um vídeo bom, de ter edição ou não, você está fazendo por você. Você não tem que estar fazendo pelo outro, né? É uma coisa que a gente tem que pensar muito isso. Porque quando a gente faz pelo outro, a gente nem sempre está fazendo com amor. E assim, é a questão do seu porquê. Para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que ter um porquê forte. Um porquê que nos move. Né? Então, assim, eu estou fazendo isso por quê? Porque eu preciso. A partir do momento que a gente faz por obrigação, já não começa a não ser legal. Porque quantas e quantas vezes a gente não fica em casa sem fazer nada no final de semana, ou fica simplesmente esperando o final de semana. Ai, meu dia de descanso, um feriado. Ai, que bom que hoje é feriado. Eu quero ficar em casa sem fazer absolutamente nada, quero descansar. Repensar o seu trabalho, por esse dia. Você realmente, exatamente. O seu trabalho realmente é aquilo que você quer? Esse dia. Mas a partir do momento que isso virou obrigação, você ter que ficar em casa, então todo mundo explodiu aí de loucura, né? De loucura, porque não ficou fácil. Você tá obrigado. Então, a partir do momento que você é obrigado, né, você já começa a não gostar disso. Exatamente. Então, é começar a agir agora para verificar o que está te provocando medo, o que está fazendo você perder, né?
o que que você está perdendo, por que que você está com esse medo de perder isso, e agir dentro daquilo que está provocando o teu incômodo, né? Então, a gente tem que começar a ter esse questionamento e agora é o momento de ação. Ah, mas eu não quê? Você está se impedindo de fazer algo? Porque muitas pessoas às vezes se paralisam, né? Ah, eu queria muito fazer isso, fazer aquilo, mas se paralisa. É aquela questão que eu coloquei logo lá no início. Então, assim, a sua dificuldade pode ser muito natural, muito fácil para outra pessoa. Então, essa pessoa você pode pedir ajuda. Não significa que você tem que se fechar e não querer mais, assim, Oi, não pedir ajuda. Walter! Grande beijo, amigo. Gilson, não é a Silmara, é a Ione. Ah. Realmente, Oi, Walter. E tem uma questão que fala o seguinte: problemas nunca me deixam balançados. São oportunidades que estão chegando. Então, até que momento você vai chegar e ver que isso que a gente está vivendo agora é uma grande oportunidade para a gente descobrir quem realmente a gente é e o que realmente a gente quer. Isso, exatamente isso mesmo, né? A questão da gente perceber realmente como oportunidade de crescer profissionalmente, oportunidade de alavancar nossos negócios, oportunidade de olhar para si, oportunidade de olhar para nossa família, oportunidade de estar mais próximos com os filhos, de reinventar as brincadeiras, enfim, nossa, infinitas oportunidades aí se a gente parar, porque na hora do pânico a gente paralisa, né? Mas se a gente der aquele passo para trás, respirar, olhar o que tem em volta, a gente consegue ver caminhos. É aquela questão, olhar de fora e se fazer a pergunta: o que de bom eu posso tirar disso aqui? Exatamente. O que de bom eu posso contribuir com o outro, né? Porque, na verdade, todos nós estamos presos, todos nós estamos fechados. Nós usamos máscaras, né? Nós usamos máscaras no trabalho, nós usamos máscaras dentro da família, nós usamos máscaras na sociedade. E o que acontece é que no momento agora você tira a sua máscara. Você está no momento de muita fragilidade, né? E é exatamente quando a gente está bem fraco, quando está bem vulnerável, é que a gente tem mais força para dar continuidade. Eu quero aproveitar aqui para agradecer, né, a Kátia e a todos vocês. Muita gente aqui passou pela nossa live, né? Infinitamente, a Lisângela, muito obrigada, gratidão pelas perguntas. Os meninos aí, Walter, Gilson, Osni, né? Tem um pai de uma colega aqui, Lorisval, Eliana, né? Davidson. Então, muita gente mesmo entrou aí, falou, fez questionamentos. Então, gente, infinitamente obrigada pela oportunidade que vocês deram para a gente. Eu e a Kátia vamos continuar dando essas lives e a gente vai falar de tudo, de empreendedorismo. A gente vai começar a dar essas oportunidades e começar a abrir as oportunidades na cabeça, porque é só assim para fazer, né? Senão a gente fica preso e a gente não consegue fazer nada.
Então, eu queria também agradecer a oportunidade, agradecer a todos, né? Faço minhas palavras de... Ah, obrigada, Elisângela. Faço minhas palavras de Ione, né? Agradecendo a todos, agradecendo a oportunidade. E isso também é uma oportunidade para a gente, tá? É importante cada pessoa que entrou aqui, que deu seu apoio, que deu seu carinho, que deu seu coraçãozinho aí. E assim, a gente está vendo isso também como oportunidade para nós. Isso também está fazendo com que a gente cresça profissionalmente. E olha, no mínimo, o que a gente espera é de alguma forma contribuir com quem entrar, com quem curtir o nosso trabalho, com quem acompanhar a gente. Esse vai ser o nosso maior prazer, né? E Crescer profissionalmente, que é o nosso porquê, né? E também o nosso outro porquê é ajudar as pessoas que se conectem com a gente, que vejam sentido em tudo que a gente faça e de certa forma a gente quer ajudar. E fique ligado aí, né? Que é o momento de agir, né? Não fique preso às suas perturbações, não fique preso às suas limitações, né? E vamos tentar trazer essa transformação que a gente está passando para que a gente se torne a melhor pessoa possível aí no final de toda essa conturbação que está acontecendo. Uhum. Isso mesmo. Então vamos terminando por hoje, né? Eu acho que eu deixo mesmo aqui e fica a minha gratidão, a minha imensa gratidão por isso que aconteceu aqui, né? Eu acho que é um dos momentos mais importantes que a gente está fazendo nesse momento, né? Uhum. Então vamos lá. Um abraço. Beijo a todo mundo. Muito obrigada. Até a próxima live, gente. Fica de olho no feed lá, que tanto no meu quanto no de Kátia, que a gente vai estar marcando aí. Beijo.